O programa Conversando Direito hoje está discutindo sobre declaração de imposto de renda com a doutora Alessandra Brandão, que é advogada tributarista, e o contador, doutor Ernalton Leão. Doutora Alessandra, a senhora estava falando a respeito da carga que é imposta aos contribuintes no Brasil. Eu queria sua opinião sobre se há esse excesso de carga tributária e, se houver, o que podemos fazer para solucionar essa questão? No Brasil, discute muito essa questão da carga tributária, se ela é alta, se ela é baixa. Então, nós não podemos discutir a carga só pelo percentual dela. Então, essa semana mesmo, houve um estudo, foi divulgado um estudo em que, comparando a carga tributária do Brasil com outros países da América Latina. Então, se nós pensarmos na carga tributária no Brasil hoje, comparando com o PIB, ela é algo em torno de 34% do nosso PIB. Isso é alto? Se nós compararmos com outros países mais desenvolvidos, principalmente do ponto de vista social, então como os países europeus, Suécia, Dinamarca, França, Itália, essa carga tributária, ela não é tão alta, porque eles praticam uma carga tributária maior do que a nossa, algo em torno de 40%, 45% do PIB deles. O imposto de renda, por exemplo, às vezes atinge quase 50% da renda de um solteiro. Mas a questão é que esses países, eles devolvem para o cidadão na forma de serviços públicos. Então, eles têm um serviço público de saúde, eles têm um serviço público de educação. Então, como o cidadão tem um retorno, essa carga não fica alta na perspectiva deles. O Brasil, um país emergente, nós temos que comparar a nossa carga tributária com outros países que prestam os mesmos serviços que nós prestamos. Então, esse estudo recente a respeito da carga tributária nos países da América Latina e Caribe, ele aponta no sentido de que o Brasil tem a carga tributária mais alta da América Latina, que é algo em torno de 34% do PIB, enquanto os outros países têm uma carga tributária de aproximadamente 25% do PIB. Então, a tributação no Brasil é bem mais pesada do que em outros países que prestam o mesmo nível de serviço que nós prestamos. O senhor é um contador e certamente nessa época do ano já deve estar trabalhando muito, não é? Bastante. Bastante. E eu fico pensando o seguinte, uma pessoa idosa que não está habituada a trabalhar com computador, que não conhece muito bem de informática, hoje ela se vê obrigada a fazer a declaração pela internet, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. O que o senhor diria para essa pessoa que está nos assistindo e fica apavorada quando vê um computador e sabe que tem que fazer a sua declaração pela internet? Eu aconselharia, se possível, no orçamento dela, que procure um contador, né? A declaração não é um trabalho caro, até porque, dependendo da simplicidade, se for uma declaração simplificada, mas tranquila de fazer, o custo não é alto, né? Então, é mais seguro para ela ter essa tranquilidade de um profissional fazer. Mas, não tendo essa condição, que ela recorra ao sobrinho, ao filho, ao neto, né? Que tem acesso a essa informação, para que auxilie ela a baixar o sistema, preencher as informações, né? Mas é essa orientação, né? De fato, é tudo na internet. O papel já acabou há bastante tempo. Há bastante tempo. Pois é. Vamos a umas perguntas objetivas, o senhor que é o contador, para que as pessoas possam rapidamente esclarecer as dúvidas que eventualmente elas possam ter. Como que você sabe qual é o melhor tipo de declaração? Se é a completa ou a simplificada? Bom, doutora Célia, de fato, nós temos os dois modelos de declaração, que é a simplificada e a completa. A simplificada, o próprio nome já diz, você pode deduzir 20% da sua renda, limitada a R$ 16.754,34. Você pode deduzir 20% como despesa, né, limitada a este valor. A completa, ela é ideal para quem tem assim, muitas despesas com dependentes, escolas, plano de saúde, despesas médicas, dentista, enfim, despesas em geral que são dedutíveis. Então, quem tem este perfil, a gente aconselha que
vá para a completa. É claro que essas despesas têm que ser mais do que os 16.754, que é o desconto padrão da simplificada, né? Então, se você fazendo essa conta, você consegue definir qual o melhor modelo que vai propiciar para você ou pagar menos imposto ou até mesmo ter uma restituição, né? E quanto à declaração conjunta ou separada? Eu sou casada, eu devo fazer junto com meu marido ou separadamente? Como é que é isso? Bom, a declaração conjunta, via de regra, é quando o cônjuge não tem uma receita ou tem uma receita muito baixa que justifique somar o rendimento dele, né, com o outro cônjuge, né, e fazer uma declaração unificada, conjunta, né? Agora, via de regra, a gente orienta a que os cônjuges façam separado quando ambos têm renda, porque a carga, o imposto vai ficar menor ou vai propiciar uma restituição até. E aí, neste caso, a gente aconselha que um opte pelo simplificado e o outro opte pelo completo e traga para ele as despesas, né, de acordo com o perfil de renda de cada um e tudo, né? Seria necessário uma análise, mas é mais nessa situação. A completa, a conjunta é mais quando a pessoa não tem renda mesmo, um dos cônjuges, né? Aí você coloca... Doutora Alessandra, a senhora falou de casos em que a pessoa tem que declarar, mas não necessariamente tem que pagar. Como que é essa hipótese? Tem as pessoas que têm um patrimônio superior a 300 mil reais, mesmo que elas sejam isentas do imposto de renda, elas são obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda. As pessoas que se dedicam à atividade rural e têm um lucro, um faturamento com atividade rural acima de 125 mil por ano, são obrigadas a declarar mesmo que elas não têm imposto a pagar. Pessoas que são sócios de pessoas jurídicas, mesmo que não tenham retiradas na empresa, eles também são obrigados a declarar o imposto de renda. Esses são outros exemplos. Quem tem rendimentos isentos e não tributáveis, acima de 40 mil reais, mesmo que eles não tenham bens, eles também são obrigados a declarar o imposto de renda. Entendi. Agora eu diria, a questão do dependente. Dependente é apenas o filho menor? Porque às vezes eu tenho a minha sogra, que eu cuido dela, ela mora na minha casa, as despesas dela sou eu que faço. O que é considerado dependente para fins de dedução no imposto de renda? Os dependentes, os filhos, né, até 21 anos, ou até 24 anos, se estiverem cursando o curso superior, né? No caso, os pais, avós, né, avós e netos podem, mas tem que ter a guarda judicial, tá? No caso dos irmãos também, desde que tenha a guarda judicial dele e esteja até 21 anos, ou que seja incapazes, né? Os incapazes também. E nesse caso que a senhora citou aí, a sogra pode, desde que você entre com a receita dela na sua declaração, né? Então, se ela tem uma renda de aposentadoria, essa renda, mesmo que ela tenha mais de 65 anos e esteja isenta, você precisa informar essa renda lá na sua declaração como uma renda isenta. Nessas condições, ela pode ser considerada dependente, né? Você pode tê-la como dependente. E a questão da educação? Digamos que eu tenho um filho que tem 23 anos, portanto é maior, mas ainda vive na minha casa e eu pago a faculdade dele. Isso pode ser... Ele é dependente, lançado? nesse caso. Ele é considerado Dependente. Até 24 anos. Até 24 anos. Até 24 E se ele continuar os estudos após 24 anos e eu continuar bancando a graduação e a pós-graduação, é possível deduzir? Infelizmente, não. Não é Depois possível. dos 24 anos, não. Entendi. Bom, vamos lá então dos gastos com saúde e remédios. Como que é feita essa dedução? Bom, os gastos com saúde, planos de saúde, os honorários médicos pagos aos profissionais, eles são dedutíveis. Os remédios, só se eles vierem na conta hospitalar, no caso de uma internação, você pode também deduzir, porque ele vai vir junto ali com a fatura do hospital, enfim. Agora, aquele remédio que você compra lá na farmácia, esse não. Esse não é dedutível, os medicamentos em geral. E o patrimônio, doutora Alessandra? Todo o meu patrimônio tem que ser declarado no imposto de renda? Queria que a senhora explicasse para... Todo o patrimônio tem que ser declarado no imposto de renda.
confunde-se muito que, pelo fato do patrimônio ser declarado, você teria que pagar imposto sobre o seu patrimônio. A pessoa não paga nenhum imposto em virtude da sua questão patrimonial, em virtude dos seus bens. O que ela vai pagar é caso ela venda alguns de seus bens, que podem ser bens imóveis, móveis, ações, que ela venda os seus bens e na venda desse bem ela apure um ganho, que é a diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição, que a Receita chama de ganho de capital. Então, a declaração dos bens, ela decorre dessa tributação separada do imposto de renda, que é a tributação do ganho de capital, e é uma maneira da Receita fiscalizar os ganhos de capital auferidos pelas pessoas. E é em virtude disso que ela estabelece essa obrigatoriedade de declarar o conjunto patrimonial, o conjunto de bens que aquela pessoa jurídica, que aquela pessoa física tenha, ainda que ela não tenha rendimentos dessa atividade. Eu queria que o senhor desse uma dica para que, no momento de se fazer a declaração de imposto de renda, o contribuinte esteja mais tranquilo, que ele tenha planejado, que ele tenha guardado os documentos. Como fazer para que, nesse momento da declaração, tudo flua normalmente, que não haja erros, que ele não passe do prazo? Qual a sua dica? Bom, se considerarmos a geração atual, eu aconselho, que são pessoas conectadas, né? Elas, hoje você já tem um aplicativo que você já faz o pré-rascunho da declaração, onde você já vai lançando informações durante o ano. É uma forma de você já antecipar e resguardar de esquecer de alguma informação, se perder algum documento, algum papel, alguma informação. Isso seria um caso. Agora, para aquela pessoa que ainda não tem todo esse contato com a tecnologia e que não lida diariamente assim, que ela pelo menos tem uma pasta, né, onde ela diariamente ela vá colocando toda essa documentação em ordem, né, para que no início, em março, ela possa já ali no primeiro lote, ali, se ela tiver previsão de restituição, já entregar a declaração e quem sabe até receber mais rápido, junto com os aposentados, né, que são as prioridades, né? É isso mesmo. Doutora Alessandra, é muito importante que as pessoas tenham a noção do direito tributário. Evidentemente, quem não é do meio jurídico, é apenas uma noção conceitual. O que a senhora acha da cultura do brasileiro em relação a essa questão tributária? É engraçado que quando o doutor Leão estava respondendo a respeito dessa necessidade de planejamento, da declaração, como que as pessoas têm resistência a isso? Assim, de fazer a declaração, como que acham que é tão difícil. Um né? Peso. E se nós olharmos, a declaração do imposto de renda é muito autoexplicativa. Ela tem um nível de dificuldade baixo para as pessoas que sentam ali sem sentir esse peso. Então, o brasileiro, infelizmente, eu acho que não é uma questão só do brasileiro, não. O mundo inteiro tem um pouco essa resistência de pagar tributos, imposto, porque é uma obrigação que é imposta, a gente faz independente da nossa vontade. Nós não vemos um retorno imediato disso. E acho que, ultimamente, as pessoas estão um pouco em si mesmadas, elas têm um pouco de aversão a essa questão do público, de participar das decisões públicas, de viver mais em coletividade. Então, nós podemos ver isso em várias esferas privadas. Ninguém quer ser do condomínio, ninguém quer ir na reunião de condomínio, ninguém sabe o que é uma associação de bairro. Então, é em virtude um pouco de estarmos cada vez mais privados, mais voltados para a nossa própria vida e não termos muita abertura para o público, é que nós acabamos tendo essa aversão à questão da tributação, do direito tributário. Então, quanto mais o cidadão se inserir, ele vai ver sentido nessas obrigações e ele consegue se planejar melhor para o cumprimento dessas obrigações. Vamos pensar que, se bem aplicados os impostos, eles vão se reverter para a coletividade e, portanto, para nós mesmos, né? Dentro desse pensamento. Com certeza. Não é? Agradeço a participação dos senhores, foi muito elucidativa, muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Um grande abraço a todos, feliz elaboração do imposto de renda e até o próximo programa Conversando Direito.